E aí galera, tudo bom? Vamos lá para a semana 3. Atrasado, né? Mas tudo bem, fenomenologia. E vamos colocar aqui, analisar especificamente a fenomenologia segundo o pensamento de Rousseau. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro, o objetivo da fenomenologia. A princípio, pode-se afirmar que o objetivo principal da fenomenologia de Rousseau é o de localizar o solo que fundamenta todas as ciências, para que desse modo se possa garantir que o ato de pensar traga consigo uma segurança inabalável. Nesse caso, o que é que o senhor pretende? O que ele objetiva seria encontrar pontos sólidos e dados indubitáveis, coisas tão manifestas, tão claras, tão evidentes, a ponto de não poderem ser postas em dúvida, e sobre as quais poder fundar uma concepção filosófica consistente. Isso aí criar como método filosófico que seria o objetivo, né? Principalmente nessa época, final do século XIX, início do século XX, a situação da filosofia estava bem crítica, entende? Estava sem grandes filósofos, sem grandes pensadores e uma desconfiança generalizada, né? Em termos do que poderia aproveitar-se da filosofia. Então ele cria esse método justamente com o objetivo de dar mais ênfase à filosofia, dar mais algo voltado mais para a lógica, para um conhecimento mais seguro, né? A consciência e o mundo na fenomenologia de Rousseau. Para Rousseau, a fenomenologia é o acabamento da tentativa de Descartes de fundamentar todo o conhecimento da certeza reflexiva do ego cogito. Você sabe, né? Do penso logo existo. Mas para isto é preciso alicerçar a fenomenologia em conceitos que permitam descrever os modos típicos com os quais os fenômenos se apresentam à consciência. E no caso, qual seria a questão da consciência? A consciência, portanto, é para você a condição de possibilidade de toda a construção do conhecimento, e sobretudo no que se refere ao seu método, pretensamente formado para fundar a filosofia como a ciência das ciências. Olha a preocupação dele aqui, né? A questão era tirar a filosofia do marasmo que se encontrava para se tornar ela uma grande ciência, ou seja, a ciência pura, sendo a consciência enquanto o resto de tudo aquilo que foi suspenso como conhecimento do mundo, o seu fundamento último, né? Entretanto, a função, como a gente observa aqui, da fenomenologia como a ciência que capta as estruturas fundamentais da consciência, só poderá alcançar o seu fim caso se debruce ante a análise da intencionalidade da consciência. Tal análise tem a capacidade tanto de revelar as estruturas da própria consciência, como também os objetos por ela pensados. Tá certo? A consciência, portanto, é intencional, como escreve Rousseau. E, e a intencionalidade é o que caracteriza a ciência de modo significativo. Nossos atos psíquicos têm a característica de se referirem sempre a um objeto, pois sempre fazem aparecer objetos. Outra questão que, voltada novamente para o Rousseau, o que ele costumava afirmar que sem evidência não há ciência, certo? Ou seja, para Rousseau, sem evidência não há ciência, e partindo desse pensamento, o filósofo busca criar uma filosofia que se sustente. Mas para isso é preciso partir de dados indubitáveis, dados extremamente claros, entendeu? Ou seja, é preciso encontrar fenômenos tão evidentes que não há como contestá-los. Os fenômenos das ciências humanas, nesse caso aí, experimentais, designam uma coisa, uma ação ou um processo que se desenrola, quanto é o caso aí da física e a química também, define como todo um processo que ocorre no estado do corpo. E assim como outras ciências,
ela vai procurar o quê? Ela tem suas definições quanto ao conceito de fenômenos. No entanto, para Husserl, o conceito autêntico de fenômeno é esse: o objeto intuído, aparente, como que nos aparece aqui e agora. A fenomenologia de Husserl é a descrição desse tipo das essências eidéticas, certo, pessoal? Então, é uma metodologia, um pensamento que, na realidade, influenciou vários movimentos que hoje existem, que foram influenciados pela fenomenologia, né? Outra questão que ele coloca aqui é a questão da redução. Ela trata-se da fase negativa, chamada pelo filósofo alemão de redução fenomenológica. Refere-se àquela na qual o objeto, ou seja, o fenômeno, é isolado de tudo que não lhe é próprio, a fim de poder revelar-se em sua pureza. Nesse sentido, o processo da redução parte do pressuposto de que, para se conhecer a verdadeira natureza do fenômeno, é necessário aproximar-se dele com a consciência pura, abstendo-se de pensar dele qualquer coisa que possa ter sido dita pela história, pela ciência, pela filosofia, pela literatura, pela religião, ou até mesmo pela consciência natural, isto é, pelo bom senso. Nesse caso, vale a pena ressaltar que a redução husserliana não tem nada a ver com a dúvida cartesiana. Sendo assim, a redução não é impor uma dúvida, mas um não fazer uso dos conhecimentos anteriores, a fim de poder começar do princípio. Outra questão que eu vejo no Husserl, que a gente vê aqui nos estudos dele, é a crítica que ele faz ao psicologismo. Como diz aqui Cristiane Figueiredo, na Fenomenologia, um artigo interessante dela, ela fala o seguinte: psicologia, contra o qual você combate, identifica o sujeito do conhecimento e o sujeito psicológico. A fenomenologia de Husserl é contra a teoria do psicologismo na compreensão do pensamento como resultado da ação das condições psicológicas do indivíduo. O pensamento se transforma, portanto, em um fenômeno residual, e a ciência é uma consequência dos atos psicológicos. Na realidade, a questão eu sei, em relação à psicologia, é o seguinte: para ele, a psicologia é uma ciência empírica, vai cuidar dos fatos. No caso, os fatos mentais, suas atitudes, suas ações, no caso comportamentais, e certas questões psicológicas, problemas, certas é, é, questões que nós temos em termos mentais, principalmente. Então, ela estava voltada, que é a psicologia, para as questões mentais e as questões em termos de comportamento, né? E nesse caso, ela é uma ciência empírica. Por que ela é uma ciência empírica? Porque ela observa, ela parte e depende da observação. Entende? A observação que é a base do psicologismo, né? Da ciência de um modo geral. Passa por várias fases, inclusive uma das fundamentais, é claro, vai ser a questão da observação. É a observação dos acontecimentos, a observação dos fatos. Para, a partir de então, começar a fazer uma análise quanto às relações de causa e efeito. Aconteceu isso por causa disso. Vamos supor, eu estou em depressão porque a depressão seria o efeito de acordo com determinada causa, determinados motivos que me levaram a essa questão. Então, o que ele fala é o seguinte: porque ela vai analisar o psicologismo, vários fatos, partindo dessas relações de causa e efeito. Então, como a ciência empírica, ela vai produzir conhecimento empírico. No entanto, o segundo Kant, ele afirmava que o conhecimento empírico é o conhecimento contingente. E nesse caso, considerando que a ciência depende da observação, como poderá estudar o conhecimento a priori? Conhecimentos que não são observáveis.
Como no caso são conhecimentos que, como é o caso, o conhecimento lógico, conhecimento da lógica, conhecimento da química. Então são conhecimentos que não são observáveis, entende? São conhecimentos a priori. Então, pessoal, basicamente seria isso. Tentei fazer um vídeo mais curto, tá bom? E logo a gente coloca, posto para vocês as respostas das questões. Tudo bem? Então, até mais.